Existem muitos filmes, livros, séries, programas de TV e podcasts sobre crimes, tanto os reais quanto os crimes de ficção. Netflix, por exemplo, aposta cada vez mais em lançar documentários que exploram os mais diferentes crimes que aconteceram no mundo. Teve o caso da Madeleine McCann, a série Making a Murder e, mais recentemente, a segunda temporada de Mistérios Sem Solução, que mostra casos reais que nunca foram solucionados. Mas por que é que a gente se interessa tanto por crimes desse jeito? Vem comigo que eu te explico. Oi, lindas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Guerreiro e tô aqui no canal Tá Explicado da Estácio mais uma vez. E hoje eu vou te explicar por que crimes reais chamam tanto a nossa atenção. Pode ser que você nunca tenha pensado sobre isso, ou se já pensou, provavelmente acha que esse interesse por criminologia acontece só porque muitas vezes crimes são cheios de mistérios. Mas tem muito mais coisa envolvida por trás desse interesse. Um exemplo é o senso de justiça. Desde pequeno a gente é inundado com histórias sobre o bem contra o mal. É Harry Potter contra Voldemort, é Luke contra Darth Vader e por aí vai. Mas brigas e crimes reais quase sempre são apresentados como resultado ruim dessa disputa entre o bem e o mal, o que acaba criando uma atração por conteúdos sobre o assunto. Imagina que você abriu o noticiário e viu a manchete sobre um crime que aconteceu recentemente. As primeiras perguntas que você faz são sobre os envolvidos, ou seja, quem são os suspeitos e vítimas dessa história, e depois você se questiona qual foi a motivação, e aí vai atrás de respostas para saber qual foi a solução desse crime. E é esse senso de justiça que vai criando um interesse sobre o assunto. É o nosso instinto em ir atrás de respostas que começa a mostrar por que a gente gosta tanto de treta. Aliás, de acordo com a jornalista criminal e escritora Caitlin Roder, a gente tenta entender como os crimes funcionam porque nunca cometeríamos algo assim, como assassinato, por exemplo. Algo tão fora da nossa realidade que acaba prendendo nossa atenção e despertando o interesse. E ela também acredita que esse nosso interesse aparece porque a gente quer tentar entender sobre a psicologia de um criminoso, até como um instinto de defesa. Porque quanto mais a gente aprende sobre o assunto, maiores são nossas chances de proteger nossas famílias e a nós mesmos, ou seja, a gente não busca só entender como os crimes aconteceram, mas também o que a gente pode aprender com eles. Inclusive, essa história de aprender com crimes virou até estudo de psicologia. Em 2010, uma psicóloga descobriu que mulheres são mais atraídas a livros sobre crimes reais que contêm dicas de defesa contra agressores. Mulheres são mais interessadas em livros que revelam motivações de criminosos e também são mais propensas a comprar livros que tenham alguma vítima feminina. A psicóloga entendeu que mulheres tendem a se interessar mais sobre crimes e tretas para usar como pesquisa, porque elas têm mais medo de se tornarem a próxima vítima do que os homens. Isso tudo começa a explicar por que crimes chamam tanto a nossa atenção. Tá entendendo onde eu quero chegar, né? Então aproveita para se inscrever no canal e fica aqui comigo porque existem vários motivos que explicam o nosso interesse em crimes. E por mais estranho que pareça, um desses motivos vem da nossa própria evolução. Segundo uma professora de psicologia da Universidade da Pensilvânia, nossos ancestrais prestavam atenção em coisas que poderiam fazer mal a eles para justamente evitar que essas coisas acontecessem. Quem conseguia aprender evitava cair em algumas ciladas, vivia mais e deixava mais descendentes. Isso significa que nosso interesse por crimes e mistérios segue a mesma linha de aprendizado, como uma forma de continuar a nossa espécie. Bizarro, né? Aliás, um estudo publicado pela Associação de Psicologia Americana em 2008 revelou que nós reagimos e aprendemos mais com experiências negativas do que com eventos positivos. E isso esbarra justamente em como nós fomos evoluindo com o tempo e aprendendo a evitar o que podia nos fazer mal. Mas existem vários outros motivos além de curiosidade e aprendizado, como por exemplo o próprio jornalismo. Não é à toa que existem tantas notícias e programas policiais que cobrem crimes reais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essas histórias e fatos criminais começaram a explodir na televisão norte-americana lá na década de 50 e se consolidaram totalmente 20 anos depois, sendo parte do dia a dia do jornalismo até hoje, inclusive aqui no Brasil. E foi um fenômeno que ganhou força por causa do medo, né? No começo as pessoas se interessavam porque tinham medo e queriam entender mais sobre o que acontecia em suas comunidades. Mas o jornalismo viu que essas histórias vendiam muito e davam bastante ibope, e isso fez com que um monte de informações e notícias sobre crimes se tornassem constantes no nosso dia a dia, porque existe interesse e esse interesse vende. Aliás, esse interesse é tão grande que até o julgamento de criminosos é televisionado nos Estados Unidos. Não é só notícia, o público se interessa pelo assunto e pode assistir ao vivo o julgamento rolando pela TV, principalmente em casos gigantescos como o do O.J. Simpson, por exemplo.
É quando a curiosidade, o medo e jornalismo se juntam que uma história se constrói em tempo real, como também foi o caso do sumiço da Madeleine McCann em 2007. Na época, televisões do mundo todo cobriram o desaparecimento da menina porque o mundo queria saber como o caso seria solucionado, o que acabou tornando toda a história dela um verdadeiro espetáculo. A resposta para o crime não apareceu, a história perdeu força e o jornalismo mudou de foco, para outras histórias. Porém, hoje, quando qualquer novidade sobre o caso aparece, o mundo para acompanhar tudo de novo. Isso leva a gente para uma outra resposta. Nós ficamos fascinados por crimes justamente por causa do espetáculo envolvido. Por que você acha que existem tantos filmes, séries, documentários e notícias sobre crimes? Além do ibope e do dinheiro que eu acabei de falar, é porque existe um espetáculo e o ser humano adora um espetáculo. Além do caso da Madeleine que eu citei, você provavelmente já ouviu falar do Ted Bundy e do assassino do Zodíaco, que foram dois serial killers muito famosos. Os dois criminosos agiram entre os anos 60 e 70 nos Estados Unidos e nos últimos anos tiveram suas histórias contadas em filmes e documentários. O Bundy, por exemplo, ganhou um filme e um documentário em 2019, mas por quê? Primeiro, porque ele era um criminoso e existia uma busca gigantesca para prender o cara. Segundo, porque ele era muito carismático e tinha várias fãs na época, inclusive até casou com uma delas enquanto ele estava preso. E terceiro, porque existem documentos e mais documentos que registram a história dele. E se você somar os crimes que ele cometeu e a prisão dele com os materiais sobre o caso, você tem uma história criminal fechadinha que com certeza ia despertar interesse nas pessoas. E seguindo uma narrativa, você transforma uma história criminal em um verdadeiro espetáculo. E crimes se tornam espetáculos tão grandes que viraram gêneros de livros e filmes que abordam justamente isso. São os thrillers ou só filmes criminais mesmo, que contam histórias sobre assassinatos, roubos, assaltos, sequestros e por aí vai. Seven, os 7 Pecados Mortais e O Silêncio dos Inocentes são ótimos exemplos de como esse interesse em assuntos do tipo virou até um nicho de mercado, tanto na literatura quanto no cinema. E os crimes e tretas também chamam nossa atenção por causa da adrenalina e euforia. Acompanhar casos assim fazem seu cérebro liberar adrenalina no corpo, o que gera uma euforia muito grande e expectativa também. Só que a adrenalina é um hormônio que, acredita ou não, pode viciar. Sabe paraquedistas e outras pessoas que fazem esportes extremamente radicais? Muitas vezes elas fazem pela sensação que a adrenalina gera no corpo e acabam se viciando nisso. Então muitas pessoas começam a se aprofundar em casos criminais assim, justamente porque toda a curiosidade e a história dos casos liberam adrenalina nelas. E aí elas não param de se aprofundar no mundo criminal. Isso também vale para outra sensação, que é o medo. Acompanhar histórias sobre crimes reais faz a gente sentir uma espécie de medo em um ambiente controlado que não pode nos afetar. A gente consegue explorar o lado obscuro da natureza com certa segurança, seja assistindo séries, documentários, lendo, assistindo jornais ou assistindo Quinta Misteriosa, e tudo isso sem correr riscos. E esse medo, por ser em um ambiente seguro, também pode desencadear sensações como euforia e animação, que vão fazendo a gente tentar vivenciar esses momentos cada vez mais e mais. E antes de continuar, se inscreve aqui no canal e me conta se você curte acompanhar alguma série documental ou programas de TV sobre crimes. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Empatia e compreensão também respondem por que gostamos tanto desse tópico nas nossas vidas, principalmente em relação às vítimas. Quando a gente se aprofunda em crimes reais, sempre vamos ver os dois lados da história, seja de quem cometeu o crime ou quem sofreu nesse processo. E quando rola um aprofundamento no assunto, a gente automaticamente segue duas linhas. Primeiro, a de que nossas ações podem influenciar a vida de outras pessoas, de quem está por trás delas, como familiares e amigos. E segundo, a gente também pode ter níveis de empatia por quem cometeu alguma infração. E eu não tô falando de ter pena de criminosos, eu tô falando que quando a gente começa a acompanhar alguns casos, muitas dessas pessoas parecem ser incapazes de cometer alguma atrocidade. Por isso que você sempre vai ver gente defendendo criminosos e gente sofrendo com as vítimas. É por causa da empatia e de como percebemos outras pessoas. Mas não tem jeito, gente. Talvez o principal motivo de tanto interesse em crimes e tretas é que muitos deles envolvem mistério mesmo, e a gente é doido pra encontrar soluções pra eles. Quando a gente segue algum tipo de investigação, seja pelo noticiário, no documentário ou até em filmes e séries, a gente sempre tenta assumir os passos do detetive pra tentar solucionar o mistério de algum crime. A gente levanta todas as suspeitas possíveis e tenta juntar todas as pistas e peças do quebra-cabeça até chegar numa conclusão que, dependendo do caso, não tem. No caso de pessoas famosas, isso fica ainda mais forte porque você tem mais informações disponíveis sobre os envolvidos no caso, e aí as teorias da conspiração vêm com tudo na timeline. É a vontade de chegar numa solução que mais motiva a gente a continuar acompanhando crimes e tretas, independente de onde for. Assista um documentário criminal pra você ver se você não vai tentar chegar numa solução diferente
diferente a cada prova que apresentam ou a cada acontecimento contado. Tudo isso para tentar solucionar o mistério. E aí, tá explicado? Crimes e tretas chamam nossa atenção por conta da curiosidade que eles despertam na gente, da adrenalina e do medo, do aprendizado, e até por conta do nosso instinto em buscar por respostas. Não é pra ver ou falar sobre desgraças, é pra buscar soluções e resoluções de coisas que acontecem na nossa sociedade simples assim. E aí, gostou? Se você gostou, já clique em gostei aqui, não esquece, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários pra mim se vocês gostam desse assunto, se vocês acompanham filmes, séries, documentários, que eu quero saber, tá bom? E é isso, um beijo.